Boa, Fabi, é isso aí. Bom, voltamos aqui com São Paulo, já temos jornalista Marcos Vanucci, a quem eu agradeço imensamente, viu, Vanucci, por estar aqui com a gente. Queria que você contasse um pouco como é que foi a sua história, né? Você estava lá no 8 de janeiro, foi para fazer uma cobertura, acabou sendo preso. Queria que você comentasse um pouco como foi o seu 8 de janeiro, por que você foi para lá, o que acabou acontecendo, para depois a gente entrar também, enfim, no período que você ficou preso e tudo mais. Bom dia, obrigado e seja bem-vindo. Muito bom dia, Lucas. Muito obrigado pelo espaço. Bom dia a toda a sua audiência. Bom, eu como jornalista há quase 20 anos, fui a Brasília fazer a cobertura das manifestações. Entendi que a imprensa do Brasil está completamente cooptada, definitivamente estuprada, que é assim que eu considero a imprensa hoje no Brasil. Eu que já passei pelos principais veículos de São Paulo, Globo, Rádio Globo, CBN, Rede TV, Record. Então conheço bem o ambiente dessas redações e sei que a imprensa brasileira é sobretudo esquerdista. E eu entendendo que as manifestações que aconteciam por todo o país, sobretudo em Brasília, eu precisava cumprir com o meu ofício. O ofício este que a imprensa brasileira, infelizmente, fecha os olhos e fecha a boca. Então fui para Brasília fazer a cobertura e acabei me tornando uma das vítimas do 8 de janeiro. Bom, e aí queria que você contasse também um pouco para a gente, Vanucci, como é que se deu, então, essa questão da prisão, se você teve alguma denúncia, ou se você foi preso sem absolutamente nada, quanto tempo você ficou preso, aonde? Gostaria que você nos contasse. Bom, Lucas, todas essas prisões, até pela minha própria formação também em direito, todas essas prisões, esses processos são todos ilegais, são processos abarrotados de nulidades. Então, eu fui preso no QG, eu fiz a cobertura num dia anterior, voltei para o QG, acabei dormindo no QG, porque entendo que nós, repórteres, somos contadores de história. E não existia melhor ambiente ali para se contar história daquele monte de pessoas que vieram do país inteiro. Então, um bom repórter estaria feliz da vida estando naquele ambiente. Após a manifestação, eu entendi que eu precisava continuar ali no QG durante a noite para apurar, para saber de fato o sentimento daquelas pessoas após o fatídico 8 de janeiro. Acabei ali dormindo no QG por convite de um proprietário de uma das barracas, deixei meu celular para carregar e me ofereceram uma janta. Eu acabei dormindo ali na barraca e no dia seguinte, na segunda-feira, fomos surpreendidos com o QG cercado pelo exército, com homens apontando armas para todas as pessoas. Então me dirigi a um dos comandantes, perguntei o que estava acontecendo. Ele não me respondia as minhas perguntas, ele só falava: entrem nos ônibus, entrem nos ônibus. Inclusive, este comandante, que deve... Sem saber para onde estava indo, né, Vanucci? Sem saber. Inclusive, esse comandante, ele deve estar me assistindo agora e eu prometi para ele que eu chegaria nele. Eu falei para ele: pode demorar 1, 2, 10 anos, eu vou chegar até o senhor e o senhor será devidamente processado. Tenha certeza disso. E ele dizia: entrem nos ônibus, entrem nos ônibus. E eu perguntava: entrem nos ônibus por qual motivo? Para onde os senhores vão levar todas essas pessoas? Até então eu não sabia que eu estaria preso, porque me identifiquei como repórter. Entrem nos ônibus, era a resposta dele. E aí ele disse: vocês já tiveram algum problema com o exército? Vocês estão concentrados aqui há 70 dias. Eu falei: não, eu não estou há 70 dias aqui, eu cheguei aqui ontem. Eu tenho o direito de saber para onde eu vou. O senhor entraria no ônibus sem saber o destino? E aí ele respondeu: entre nos ônibus, e começou a chorar. E aí, neste momento, eu já sabia que ele sabia que nós seríamos presos. Então, ninguém ali, qualquer pessoa do governo, qualquer autoridade pública, seja ela do governo federal ou seja ela da segurança pública, que afirmar que essas pessoas foram comunicadas que seriam presas é mentira. Nós não recebemos voz de prisão. E tem um fato muito mais importante, muito mais grave, Lucas, desculpe. De lá nós fomos levados para uma base da Polícia Militar de Brasília. Como eu não conhecia Brasília, né, os ônibus pararam então nessa base militar e nós ficamos por lá estacionados por volta de 1 hora, mais ou menos. Eu fui preso por volta de 9 horas da manhã. Chegando lá, como eu não estava exatamente como eu estou aqui, identificado como repórter, eu estava de camiseta, de calça jeans, de boné, porque dentro do QG, quando você falava que você era jornalista, até que eu conquistasse a confiança das pessoas, claro, os jornalistas eram muito hostilizados. Depois que o pessoal começou a acostumar com a minha presença lá, então eu preferi usar esse tipo de indumentária. Chegando nesse batalhão da polícia,
Eu então pedi para ir ao banheiro, sem as pessoas saberem que eu era um jornalista, e aí eu parei um policial e perguntei o que estava acontecendo. O que ele me disse foi exatamente isso, uma informação extremamente grave. Nem nós sabíamos que vocês viriam para cá. O que havia sido combinado com o governo, palavras desse policial, foi que vocês seriam retirados do QG e seriam identificados e liberados. Chegando aqui, o comando disse, o que essas pessoas estão fazendo aqui? E aí a ordem do governo, que havia previamente sido combinada, que nós seríamos identificados e soltos, naquele momento havia mudado. E a ordem do governo já era outra. Essas pessoas serão presas. E aí o comandante, que na época, quem me informou que era o Mine, disse que não concordava com aquilo, porque não havia sido combinado. O que havia sido combinado é que as pessoas seriam soltas. E ele disse que não concordaria que essas pessoas seriam presas, e ele acabou também sendo responsabilizado e preso posteriormente, porque ele não concordou com isso. Flávio, quer fazer uma pergunta para o Vanucci? Quero sim fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Flávio. Prazer te ver agora ao vivo, né? Exatamente. Eu odeio qualquer comparativo com o nazismo que seja fora de propósito, porque isso aí virou um mote comum. Mas essa história que você está me contando me lembra muito que o André Comte-Sponville, né, um filósofo francês, falava sobre o nazismo, que ele chamava atenção como os soldados que encaminhavam as pessoas para os campos de concentração, né, eles eram educados. Por favor, entra aqui, sabe? E mandando as pessoas para os campos de morte, né? Isso aí chega a ser arrepiante. Quero fazer uma pergunta a respeito do que estava acontecendo ali. Eu já vi muitos relatos sobre por que as pessoas entraram nos prédios. Porque até uma coisa estranha, quando a gente vê as filmagens, tá todo mundo, a maior parte das pessoas está fora dos prédios. Sim. A maior parte, né? Inclusive o fogo, até algumas depredações que aconteceram de verdade, Sim. acontecem do lado de fora. Sim. Mas, de fato, teve, assim, muitas bombas, gás lacrimogênio, helicóptero. Foi isso que fez as pessoas, de fato, saírem de onde estavam, fora dos prédios, e entrarem, porque essa narrativa... Na verdade, essa é uma justificativa de muitas pessoas. Foi mais ou menos isso que aconteceu para entendermos de fato o que aconteceu naquele 8 de janeiro? Flávio, eu sempre costumo dizer em todas as entrevistas, todos os programas que eu participo, que eu teria que ter pelo menos 3 horas para poder contar tudo que nós vivemos. Então, de forma sintetizada, as pessoas desceram para o Planalto do QG, cerca de 5 quilômetros a pé. Todas as pessoas foram devidamente identificadas, inclusive eu. Foi criado um cordão de identificação por policiais do BOPE, que estavam vestidos de preto. Quem tinha bolsa jogava as coisas no chão. Então, você imaginar que aquelas pessoas quebraram aqueles palácios com as mãos é humanamente impossível. Então, se eles acusam essas pessoas de terem quebrado, é mais uma mentira. Ok, quando eu cheguei na parte de baixo, já haviam notícias de que pessoas já haviam entrado nos prédios. Então, imagine um cordão, né, gigantesco de pessoas. Eu estava assim, do meio para o final. Obviamente que quando eu cheguei no Planalto, a parte que estava na minha frente já tinha descido, já tinha chegado lá, já tinha invadido o gramado. Então, as notícias que a gente tinha, lá que eu ouvia era, já tem gente dentro dos prédios quebrando. Então, o que eu presenciei? Pessoas com a camiseta do MST, pessoas com a bandeira do PT, pessoas com o boné do CPX, várias pessoas. Pulando um pouco para frente, ninguém me contou, eu vi e gravei. Flávio Dino e Celina Leão, governador em exercício, assistindo de tudo da janela. Então, isso não me parece nada comum, né? Quando você trata de um ministro da Justiça... De um golpe de Estado. De um ministro da Justiça assistindo uma quebradeira pela janela e a Guarda Nacional de braços cruzados? Inclusive essa guarda que tinha sido indicada, né? Tinham dado uma ordem para que ela não fizesse nada. Um dia antes falando não tem risco nenhum aqui, Flávio, menos de 24 horas antes. Flávio, todo mundo sabe que a BIM emitiu mais de 30 avisos, né? Na Brasília é uma cidade das mais bem policiadas do país por concentrar os 3 poderes. Nós temos a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que poderia ter feito uma operação e bloqueado esses ônibus nas estradas. Né? O aparato técnico que Brasília tem de gradil do ponto de vista humano, isso não foi utilizado. Não havia barreira nenhuma, as pessoas entraram naquele gramado com a maior facilidade. Entendeu? Então, acusar essas pessoas, prender 3.000 pessoas ilegalmente, inconstitucionalmente, pessoas que estão com as suas vidas acabadas,
né, destruídas, devidamente destruídas, isso é pior do que um crime contra a humanidade. Né? E nós que somos jornalistas, nós que somos comunicadores, a gente não pode se calar diante desse escárnio jurídico que está acontecendo no Brasil. Nós temos que continuar denunciando, porque só assim, eu costumo dizer, a gente pode tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas. Porque ontem eu fui vítima. Ontem a ditadura bateu na minha porta. E certamente, se nós não reagirmos, vai bater na porta de cada um de nós, de cada um de vocês. Bom, a Fabi também tem uma pergunta. Vamos lá? Primeiro, obrigada, Vanucci, por comparecer. Eu fico realmente sempre chocada com os relatos. Tem algumas coisas que eu queria aqui te perguntar, porque eu acho importante. Primeiro, você estava lá como jornalista. O que você acabou de relatar para nós, por acaso você documentou, se documentou, tirou foto às vezes até com celular, né, disso, como que foi a apreensão do seu celular ou equipamento, né? Porque eu sei que essas coisas aconteceram. E outra coisa que eu considero importante, logo que isso também aconteceu, pegou nós, advogados, realmente surpresa. Então, eu tive alguns colegas que são aí de Brasília e estiveram, chamam de galpão da democracia para ser irônica, né? E eles retrataram um total colapso humanitário do que havia ali, né? Entre cachorro, criança, gente passando mal, idosos, isso não é exagero nenhum. E quando você fala que o maior crime contra a humanidade, é mesmo, violação do direito humano, realmente está lá, né, como um dos crimes contra a humanidade. Então, espero que um dia a gente consiga culpar, punibilizar os verdadeiros culpados disso tudo. E assim, eu fico indignada, mas minha pergunta é se você documentou mesmo, e se a gente consegue, se você consegue passar para nós aqui como é que foi ser um profissional e ficar depois 3 meses, né, que você ficou detido, e como está a sua vida agora? Fabi, muito obrigado pela pergunta, um abraço a você, acompanho o trabalho de vocês aí na Oeste também, um abraço a todos os colegas, a Paula, o Augusto, o Navarro, o Cauti, mantenho contato permanentemente com vocês aí. Bom, o meu celular não foi apreendido porque, na verdade, as gravações, os registros que eu tenho foram feitos por uma pessoa que estava trabalhando comigo, meu cinegrafista. E no meio da multidão, a gente acabou se perdendo, ele acabou deixando o QG, deixando o Planalto antes de mim, então as imagens ficaram todas juntadas no aparelho dele. Preservadas. Então, exatamente. Algumas, depois eu fiquei sabendo, porque por medo de perseguição, né, porque a gente começou a perceber que até amigos, familiares não falavam conosco no celular com medo de serem presos. Obviamente, depois de muito tempo eu consegui falar com ele, eu fiquei tornozelado quase 1 ano e meio em casa, sem poder trabalhar. Depois que eu fui contratado pela VV8, que é uma TV de Campinas, sou comentarista lá já há quase 3 anos, e aí essa questão do celular aconteceu exatamente isso que eu te falei, Fabi. Quanto à segunda pergunta, me resume, por favor, Fabi. Me perdi aqui na sua segunda pergunta. Eu te perguntei como que foi, né, ficar esses 3 meses. Você já acabou até me respondendo que a sua vida já está, graças a Deus, aí. Então, a gente tem que agradecer esse veículo de comunicação que te contratou, porque é muito difícil, né? Você é colocado num nicho ali de você não, né? Porque os golpistas, que não são golpistas, estava até, inclusive, trabalhando, mas eu também te perguntei lá no Galpão da Democracia, como é que foi essa parte, audiência de custódia, essa parte aí que a gente consegue mensurar o tamanho da violação do direito humano, porque começou ali, né? Começou a prisão que você relatou completamente indevida, ignorarem as suas falas completamente válidas. A gente sabe que bandidão é tratado com bala de iogurte, cafuné e blusa, porque está muito frio, e lá a gente sabe que teve situações muito graves nesse galpão, onde colocaram as pessoas aí por muito tempo, eu acho muito tempo, né? Basta ser 1 hora, mas foi muito mais do que isso. Bom, Fabi, nós ficamos lá, eu fiquei lá no galpão durante 3 dias, porque não se tinha nenhum tipo de informação concreta, tudo muito jogado no ar. Não existia uma autoridade que reunia as pessoas na quadra e dizia, olha, está acontecendo isso, vai acontecer isso, nada, nenhum tipo de informação. Eu fiquei 3 dias, eu cheguei na quadra da Polícia Federal por volta, acredito eu, por volta de 2 horas da tarde,
A gente foi receber a primeira refeição, por sinal péssima, uma lavagem, por volta de 5h30, 6 horas da tarde. Banheiros completamente sujos, inclusive nós pisávamos na água, cobria o seu pé de água. Vasos sanitários completamente entupidos, um banheiro para atender 3.000 pessoas na quadra da Polícia Federal. E aí, paulatinamente, essas pessoas iam subindo, atravessavam uma rua, onde já havia uma espécie de hospital de campanha, montado com uma barraca do outro lado da rua. Então, como é que eles montaram aquele hospital ali antecipadamente? Então, você começa a analisar cronologicamente os fatos, você vê que tudo foi programado, né? Porque não havia possibilidade de se montar um hospital de campanha com aquele tamanho de uma hora para outra. E aí, paulatinamente, essas pessoas faziam uma fila, entravam para a sede da Polícia Federal, que era do outro lado do asfalto. Então, tínhamos 2 corredores. Quem saía para a esquerda era liberado, quem saía para a direita já entrava para a arena da Polícia Federal, que é uma arena mesmo, poltronas verdes, um buraco no meio, as pessoas sentavam ali. Se você fosse para essa arena, você já estaria preso. Eu não recebi voz de prisão em nenhum momento. Eles estavam com um documento para que você assumisse, né, os crimes que já haviam sido relatados naquele documento. Obviamente que pela minha própria formação também em direito, eu não assinei nenhum documento. Fiz o meu papel ali, apesar de não ser advogado, de orientar todas aquelas pessoas. Eu lembro que o delegado pediu para eu olhar o meu celular, o advogado que estava me atendendo, que eu contratei ali na hora, disse para ele que eu era jornalista, que eu estava trabalhando. O delegado pediu para olhar umas imagens minhas, de YouTube, enfim, e ele viu matérias minhas na Globo, da Record, enfim, e a indagação dele foi completamente absurda. Essas imagens aqui são da Globo, quando você fez Globo em 2019, em 2015, você não tem imagem mais recente? Eu perguntei para ele, o senhor deixou de ser delegado quando o senhor começou a sua carreira? O meu trabalho como jornalista é mais importante no começo ou no meio da minha carreira? Ou as matérias que o senhor está visualizando não comprovam que eu sou jornalista? E aí fiz algumas indagações, o alertei das ilegalidades. O senhor sabe que o senhor está cometendo ilegalidade, o senhor sabe que o senhor está cumprindo ordem legal e o senhor será responsabilizado. Enfim, todas aquelas pessoas foram levadas para aquela quadra, para aquela arena, passamos a madrugada inteira acordados. No dia seguinte chegaram então os ônibus com os gradios, ônibus que levam bandidos, todos gradeados. Nós amontoados um em cima do outro, você não conseguia mexer o pé de tanta gente que tinha. Assim a gente foi levado para a delegacia, no centro de Brasília, para fazer o exame de corpo de delito. Lá nós fomos aplaudidos. Inclusive eu queria agradecer o delegado que me atendeu. Eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas eu sei exatamente quem é. É um rapaz baixo, de cabelo meio enrolado, de óculos escuro. Ele me abraçou, eu estava bem emocionado no dia. Ele falou, calma rapaz, vai dar tudo certo. Esses policiais aplaudiram todas as pessoas nos ônibus, nos ofereceram água e lanche, e de lá nós fomos levados para a Papuda, que eu considero, a partir daí, o verdadeiro terror, Fabi. O verdadeiro terror. E todas as vezes que eu lembro disso, eu de fato me emociono muito. Porque o que nós passamos naquela Papuda, todas as cenas que nós vivenciamos naquela Papuda, nem Marcola acho que mereceria o tratamento que foi oferecido para todos nós, Fabi. Vanucci, quero te perguntar o seguinte, essa questão aí que você fala da Papuda, me parece que você ficou lá 70 dias, ou seja, mais de 2 meses. Queria saber se naquele momento você já sabia como estava a sua situação jurídica, se em qual momento você conseguiria sair dali. E também queria que você falasse um pouquinho, claro, para a gente resumidamente, como foram esses 70 dias. Eu sei que nesse momento você teve perdas significativas na sua família. Claro, se você se sentir à vontade, mas queria que você compartilhasse aqui com a gente. Só um ponto adicional, se eu puder. Se o senhor conseguiu conversar com alguém neste período. Alguém fora do presídio? Não, em primeiro lugar, a minha advogada sumiu. Essa advogada que me atendeu quando eu passei pela Polícia Federal, ela sumiu durante 50 dias. Ela desapareceu do presídio. Ela recebeu os R$500 que eu paguei para ela poder me atender, que era um grupo de advogados, 4 advogados, e ela simplesmente desapareceu. Eu vou tentar sintetizar, que é bem complexo. Bom,
Ao chegar, ao descer do ônibus, quando nos levamos para Papuda, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes. Pisei na calçada, entrei no primeiro corredor, já recebi um soco no meu ombro esquerdo. Por quê? Eu não sei. Nos levaram para uma sala, fizeram todos nós sentarmos no chão, e aí vocês imaginem a cena, eu vou tentar fazer aqui. Todos nós sentados no chão de pernas abertas, um entre as coxas dos outros, um atrás do outro. Aos gritos, sendo hostilizados, eles determinaram aos gritos que nós colocássemos as bolsas aqui, no nosso colo. Existiam pessoas que tinham até barracas, inclusive, com pesos muito superiores às 2 bolsas que eu carregava. Então você não conseguia controlar o peso aqui e você naturalmente caía no colo do companheiro que estava atrás. E eu me lembro que as minhas coxas começaram a doer, porque estica o nervo, né? Chega um momento que a sua perna começa a abrir e não era para ter dor, e não era para colocar a bolsa do lado, era para manter aqui. Aí chamaram presos comuns, identificaram essas bolsas com os nossos nomes, levaram as bolsas para uma salinha. E aí, no segundo momento, chega-se à fase da tortura. Levaram a gente para um corredor de aproximadamente 90 metros de comprimento por 5 de largura, colocaram todos nós de frente com agentes penais, homens e mulheres. Então, um lado a lado aqui e os policiais lado a lado de frente conosco. E a ordem foi: tirem a roupa. Aos gritos. Eu me lembro que chovia muito naquela tarde, os corredores de dentro da Papuda, inclusive todos alagados. Jogamos as roupas no chão. Virem de costas. Aos gritos também. E depois fiquem de 4. E isso todo mundo completamente nu ali naquela Todos os homens de frente para policiais mulheres, inclusive. Então eu posso garantir para você, Lucas, Flávio e Fabi, eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. E eu vendo os colegas ao lado, pais de família, todos chorando. E você fala, o que está acontecendo? De fato, você precisa ter um equilíbrio gigantesco para você poder se manter de pé. Após essa humilhação, nos levaram, mandaram a gente pegar as roupas todas molhadas no chão, nos levaram para a cela, de cueca. E ao chegar na cela, uma cela que teria capacidade para 8 pessoas, na cela que eu fui colocado já tinha 32 homens, que eu nunca vi na minha vida. E obviamente essas pessoas chegaram antes de mim, né, durante o período da manhã. Comuns, né, ali, homicida, latrocínio, roubo... Não, Lucas, não. Essas pessoas que estavam são pessoas presas do QG que chegaram antes de mim. Do próprio 8 de janeiro. Exatamente, mas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Entendi. E aí, se é que existe um melhor lugar na cela, me sobrou um melhor lugar, que foi ao lado do vaso sanitário. Ali eu passei 70 dias dormindo no chão, 70 dias com uma única roupa do presídio, que eu não aguentava mais o meu cheiro, dormindo no chão, sendo hostilizados diariamente pelos agentes Reis, Júnior, Jota. Eu preciso lembrar do nome desses. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Então, o que a gente ouvia na cela, até desculpe aqui a audiência, de manhã: Reis, virem de costas, seus arrombados, que eu não quero olhar para a cara de vocês. Agente Rubão deve estar me vendo agora. Tentou me obrigar a tomar uma injeção. Eu me neguei, porque eu tenho um irmão que é médico e disse que eu não tomaria injeção. Um homem de quase 1,90 m de altura. E ele, por que você não vai tomar injeção? Mas aos gritos. Todo esse contato que era com os agentes era sempre hostil. Com exceção ao Anjo, que eu não posso dizer o nome dele aqui, que é um agente penitenciário, que nos tratou com o maior carinho, com todo o amor do mundo. É meu amigo até hoje. E esse Rubão tentou me obrigar a tomar uma injeção, eu me neguei. Ele colocou os olhos na brisa, que é os vãos do respiro da cela, e disse exatamente isso para mim: com toda a maldade que eu tenho em mim, eu tomo seu sangue no copo. Eram essas frases que a gente ouvia. Outro júnior do GEAD, que era o departamento de saúde,
Nós tínhamos uma médica lá que nós nunca recebemos atendimento médico, passou a ter atendimento médico quando os senadores Girão e Malta foram me visitar, nos visitar, e o Malta lembrou de mim, porque na época eu fazia Band, fazia o Brasil Urgente, e ele lembrou de mim, porque eu tinha entrevistado ele na época que ele estava à frente da CPI da pedofilia. Ele não acreditou quando ele me viu, inclusive nos encontramos agora na Paulista, nos abraçamos, ele chorou muito quando ele me viu. Nos colocaram, então, para falar com os dois senadores, nos tiraram da cela, todos os 400, 500 homens sentaram e só eu falava. Então, acabei me tornando uma voz dos presos políticos, desde a Papuda, e é o papel que estou desempenhando aqui fora até hoje. E aí, a partir dessa visita de Girão e do Malta, eu denunciei todos lá na frente deles. Esse Reis hostilizou bastante o Jean, que era um autista. Eu estava na cela 2, o Jean estava na cela 12 ou 14. E um dia ele pediu que nós saíssemos da cela, e o Jean, por ser autista, saía com um pouco mais de lentidão. E aí um outro colega, que a gente conhecia lá como Bola de Fogo, disse: calma, senhor, nós temos um autista aqui, ele é mais lento. E aí ele gritou lá de fora: fala para ele sair logo, que eu vou mostrar para ele e fazer ficá-lo mais alto do que ele já é, fazendo uma alusão ao autismo dele. E aí lá fora, quando ele identificou esse Bola de Fogo que teria respondido para ele, ele jogou um molho de chave que você tinha que abraçar com as duas mãos, de tantas chaves que tinha, no pescoço, entre o pescoço e a orelha desse Bola de Fogo. Um homem com 1,5 metro de altura. Então, a partir dessas minhas denúncias, e aí sim o presídio então entendeu, ficou sabendo que existia um repórter preso ali dentro, e aí eu me tornei uma persona non grata. Então as pessoas me olhavam já com olhos de hostilidade. A partir dessa denúncia que eu fiz com o Girão e o Malta, tempos depois o bloco 4, onde eu fiquei preso, começou a esvaziar, e aí esse agente, que nós apelidamos de Anjo, nos levou para o bloco 6, onde estavam as pessoas inseridas no inquérito 4922. Então são 2 inquéritos. 4921, as pessoas que foram presas no QG, e o 4922, as pessoas que foram presas no Planalto no dia da manifestação. Então essas pessoas foram separadas, essas que estão pegando 14, 15, 17 anos de prisão. Então eles nos levaram para o bloco 6, dizendo: olha, vocês podem ter amigos lá ou parentes, então vocês vão ficar lá, como vocês já receberam alvará, vocês vão dormir essa noite lá, e no dia seguinte vocês já estão saindo. E de fato eu saí no dia seguinte. Quando eu cheguei no bloco 6, após 70 dias preso, as pessoas já sabiam do que eu tinha feito com o Girão e com o Malta no bloco 4, que era muito distante um bloco do outro. Para você ter ideia, você precisa ir de carro, de tão grande que é. Então, de fato, eu incomodei bastante lá dentro. Eu incomodei bastante. E eu acho que é esse o nosso papel. Até vou me corrigir, não vou nem dizer incomodar. Eu vou dizer cumprir com o nosso papel, né, que é denunciar esses agentes públicos. E todos eles serão responsabilizados. Isso vocês podem ter certeza. Vanucci, nós temos uma pergunta diretamente lá de Curitiba com o nosso apresentador, Guilherme Oliveira. Gui, o Vanucci está aqui. Nosso abraço para o Vanucci, direto de Curitiba também, agradecendo a participação dele aqui na Gazeta do Povo, Café com a Gazeta do Povo. Perguntar para você, Vanucci, já na linha mais política, depois de todo esse relato, de todo esse sofrimento que você viveu e certamente continua vivendo, e tantas outras pessoas ainda seguem vivendo também, como é que você avalia o posicionamento político de parlamentares dizendo que vão priorizar o diálogo para poder pautar a anistia aos réus do 8 de janeiro, Vanucci? Toda a equipe aí que te acompanha do outro lado. Bom, Guilherme, eu costumo dizer que eu nunca tive político de estimação. Eu acho que eu acredito que essa seja a principal dificuldade da população brasileira, quando a população brasileira, e aí eu posso até permear essa colocação, em relação às pessoas menos informadas, a população mais carente, né? A população mais carente, ela vê o político como ídolo.
E essa cultura de ver o político como ídolo, ela precisa ser mudada, ela precisa ser definitivamente expulsada da cabeça da população. Porque o agente público, o político, ele é um funcionário público, ele é nosso funcionário, ele é pago por nossos impostos. Então, eles não estão fazendo favor nenhum para todos nós, né? E quando a gente vê políticos agindo da maneira que a gente vem assistindo, principalmente em relação ao 8 de janeiro, onde os interesses pessoais são mais importantes, onde os interesses de seus partidos, os interesses políticos são prioridades para eles, e deixam de atender às reais necessidades da população, sobretudo dessas que estão com as suas vidas destruídas, que estão diretamente envolvidas no 8 de janeiro, isso me parece, no mínimo, covardia. Covardia, omissão, falta de respeito. No mínimo isso, porque não há outra maneira de adjetivar essas pessoas quando elas me parecem que fingem não entender o que está acontecendo. Nós temos hoje, no Brasil, na Argentina, cerca de 400 exilados. E assim que eu fui solto, que os colegas jornalistas começaram a entender que eu era o jornalista que havia sido preso, eu passei, então, a pautar esses veículos de imprensa. Porque eu tenho acesso a todos os presos, eu falo com todos diariamente. Eu respiro 8 de janeiro 24 horas. Então eu tenho acesso a todos os advogados, a todos os processos, a familiares de todos os presos, aos próprios presos. E aí eu pego, se me permite, Guilherme, um exemplo aqui do posicionamento de Hugo Motta, que vem dizer, após uma reunião na casa do relator dos processos, que não existe exilado no Brasil, que não existe preso político, que não existe censura. Onde é que o senhor está, senhor Hugo Motta? Onde é que está o seu compromisso que o senhor firmou com a base do PL, da direita, inclusive com o presidente Bolsonaro, que o senhor pautaria a anistia? Talvez o senhor esteja se acovardando neste momento por causa dos processos que o senhor responde e o seu pai também responde. Porque uma semana antes dessa reunião que aconteceu na casa do relator do ministro, do relator dos processos, que inclusive a imprensa noticiou que era uma homenagem a Rodrigo Pacheco, eu estava em Brasília nessa semana. Eu assisti de cima do Senado a casta da política brasileira reunida. Quando vi José Sarney, que mal conseguia ficar de pé, vomitando dentro do Senado sobre democracia. Onde é que o senhor vê democracia no país? Onde é que os senhores ainda entendem e conseguem abrir suas bocas para falar em democracia, onde existem aí mais de 2.000 pessoas presas ilegalmente, perseguidas politicamente pelo judiciário brasileiro, tão e simplesmente por questões políticas? Se isso para eles é democracia, eu acho que eles precisam voltar às cadeiras das universidades. Porque, de fato, qualquer pessoa minimamente instruída entende que não há democracia mais no nosso país. E o senhor está dizendo que não existe preso político? Existe sim. Eu sou um jornalista há quase 20 anos e fui preso por estar exercendo a minha profissão. Se o senhor acha que isso é democracia, talvez o senhor pode mudar o seu entendimento quando um familiar seu, quando um parente seu, quando um amigo seu sofrer essa mesma repressão. Mas agora não, o senhor deve estar protegido pelo seu cargo, né? Cargo pago por todos nós, pagadores de impostos. E eu acho que isso o senhor não deve se esquecer. Então, Fabi, Lucas e Flávio, o que a gente enfrenta no nosso país hoje é de uma extrema gravidade. É tão grave o que está acontecendo no país que eu não consigo, de fato, ler ou ouvir qualquer tipo de declaração desses parlamentares e entender que eles estão na sua normalidade da sua faculdade mental. Na sua realidade. Eu, de fato, não consigo entender. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Vanucci, para a gente encerrar, eu estou com o tempo estourado, mas não tem problema nenhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente encerrar,
aí sair da figura do profissional, do jornalista, mais dessa questão humana que você trouxe tão bem nesses relatos que você apresentou aqui hoje, de como foi quando você soube que você ia para casa, né? No dia em que você soube ali da sua liberdade, claro, tinha uma questão da tornozeleira, né? Você ainda ficou com ela, salvo engano, 1 ano e meio, mas como que foi para você quando você soube disso? Bom, na verdade, um sentimento de alívio, né? Eu entendia que, ainda assim, indo para casa para usar uma tornozeleira, ainda assim entendendo que também aquilo se tratava de mais uma das dezenas de ilegalidades que o judiciário estaria cometendo com todos nós, eu ainda assim entendi que era melhor eu estar em casa, mas eu não tinha notícias do que acontecia aqui fora, sobretudo com o que aconteceu comigo, especialmente, né? Então entendi que, bom, eu solto, eu vou ter mais poder de fala, vou ter poder de tentar dar publicidade a tudo isso que aconteceu. Existem hoje no país inteiro muitas pessoas ainda tornozeladas que não conseguem falar, as demais estão na Argentina ou em outros países exilados, alguns até com coragem de denunciar, mas sem acesso à imprensa como nós temos, né? Então entendi que naquele momento seria o momento mais propício para eu continuar a denúncia. Obviamente que eu estava bem abalado, eu perdi 14 quilos, para vocês terem uma ideia, em 70 dias. A primeira vez que eu me vi no espelho de casa, eu chorei muito porque eu perdi muita massa muscular. E a pior situação foi exatamente eu chegar na casa da minha mãe, que foi o endereço que eu dei lá durante a minha prisão, eu indagar meus irmãos sobre os meus pais e os meus irmãos colocarem para mim que eles precisaram levar eles para outro local para ficar mais próximo para minha irmã cuidar. O tempo foi passando, eu não poderia sair de casa no final de semana porque eu estava tornozelado, então não tinha como visitá-los. Então, todas as vezes que eu perguntava deles, a minha irmã falava, a mãe não pode vir aqui, ela está doente, ela está com gripe, ela está indisposta. Eu sei que o tempo foi passando e aí chegou o fatídico dia de eles me informarem exatamente o que havia acontecido. Que foi a morte dos dois e que eu, infelizmente, não tive possibilidade de velá-los. Até hoje, eu não consigo visitá-los. Até hoje, já vai para 2 anos e meio. Então, será que existe maior prejuízo na vida de uma pessoa? Quando falam da morte do Clezão, o Clezão morreu sob tutela do Estado. Vocês devem ter assistido o meu depoimento na OEA, quando eu denunciei as outras mortes aqui fora, de Éder, de Kleber, de Antônio, de Yuri e de Giovanni. E o doutor Sebastião Coelho olhou para mim lá na OEA e disse, nós não sabíamos disso. Se as pessoas que estão envolvidas no 8 de janeiro não sabiam disso, que dirá a população, a grande massa da população brasileira, justamente porque a imprensa não mostra. Eu costumo dizer, Fabi, Lucas e Flávio, que infelizmente essa maldita cultura que a população brasileira de pautar a sua vida pela rede esgoto de televisão precisa acabar. Porque a população brasileira entende que o que a Globo mostra é verdade e o que a Globo não mostra não está acontecendo. Isso é mentira. Isso é mentira. E assim como eu, Fabi, os colegas aqui, eu posso garantir para vocês que nós precisaríamos de um programa aqui de 3 horas para eu contar relatos de pessoas que sofreram na pele perdas tão ou maiores do que a minha. Bom, aí a gente... Pode concluir, Vanucci. De pessoas que estão doentes, pessoas que estão com as suas vidas completamente destruídas, com suas contas bancárias bloqueadas, os seus bens, as pessoas que perderam empresas, pessoas que perderam casamento, relacionamento, porque a mulher abandonou, ou o marido abandonou, pessoas distantes de filhos. Perderam os filhos porque o conselho tutelar pegou o filho de um casal que eu conheci também. Exatamente, Perderam, Flávio. Nunca mais vai ver o filho. E a gente fala, onde é que está direitos humanos? Agora, recentemente, vocês devem ter acompanhado, aí eu cito a importância do nosso trabalho. O meu depoimento na OEA, eu fui convocado pela comissão, eu tinha 5 minutos para falar e esse vídeo viralizou. Agora, 2 domingos atrás,
eu havia feito uma entrevista com a família da Débora em novembro do ano passado, e há 2 domingos atrás o presidente Bolsonaro repercute, e aí nós já estamos aí com mais de 2.400.000 views. O que repercutiu já diretamente no posicionamento do ministro Fux, que pediu vistas após eu ter dado publicidade ao caso da Débora. Né? Então, o nosso trabalho ele é importante. Eu costumo dizer, se a gente se comparar aqui à mídia aberta, nós somos pequenos. Eu na VV8, vocês na Gazeta do Povo, o pessoal da Oeste, nós somos pequenos, mas nós estamos fazendo barulho. Tenho certeza disso, Fabi. Tenho certeza disso, Lucas, Flávio, todos os colegas. Nós estamos fazendo barulho, nós estamos incomodando, e a gente precisa continuar incomodando. Por isso que é tão importante, né, Vanucci, esse PL da anistia pautar, especialmente na Câmara. Depois vai ser uma nova luta no Senado com o Davi Alcolumbre, nós não temos dúvida disso, mas e um passo de cada vez, nós já estamos quase nas assinaturas necessárias na Câmara dos Deputados. O Vanucci gentilmente não só veio aqui hoje, mas participou no dia do PL da anistia, que eu e Jorge Serrão fizemos uma transmissão aqui, enfim, por mais de 3 horas ao vivo. Eu preciso encerrar por uma questão de tempo, mas antes da gente encerrar, Vanucci, queria convidá-lo, quebrar aqui o nosso protocolo, até de uma maneira simbólica. Vem cá, Vanucci, vamos encerrar junto. Dá licença. Vem cá, não tem problema nenhum, pode vir, ó, a nossa câmera, a gente está ali na 4. Queria agradecê-lo, viu, Vanucci? Obrigado. Dizer que a sua dor é a dor de muita gente, a gente está ali na 4. Saiba que você tem esse contato, esse diálogo com vários presos do 8 de janeiro. Toda vez que você quiser trazer um relato do que está acontecendo, né? Que muitas das vezes a gente aqui não fica sabendo, mas você que viveu, se solidariza com essas pessoas, com a família dessas pessoas, saiba que a Gazeta do Povo vai ser sempre uma porta para você. Muito obrigado, Lucas. Eu queria até mandar um abraço para a Raquel, da Gazeta do Povo, que mantém contato permanentemente comigo. Todas as informações que chegam para mim, por exemplo, da Argentina, que eu mantenho contato com todos os exilados lá, obviamente por eles entenderem que existe um colega que foi preso e que esse colega casualmente também é jornalista, essa informação chega primeiro em mim. E aí então eu denuncio no meu programa, que eu faço na VV8, que é o Debate Show, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde, e repasso para os colegas. Então passo para a Paula, passo para o Cauti, agora passo para vocês. Enfim, mantenham contato comigo permanentemente. Eu faço questão de abrir esse leque, porque quanto mais a gente der publicidade a todos esses casos, mais a gente consegue fazer com que a população brasileira entenda definitivamente o que está acontecendo no Brasil. E eu quero dar um exemplo. Diego Scalona, está aqui, ó, ali do nosso lado. Ele também é um preso político. Ele ficou 12 dias preso comigo na Papuda. Está aqui no estúdio conosco. Entendeu? Então, eu fico aqui à disposição de todos os colegas de imprensa. Qualquer informação que vocês precisem sobre tudo do 8 de janeiro, tenham certeza que esse trabalho não é um trabalho individual, é um trabalho em conjunto. E eu quero dizer para você que está nos assistindo aí, você que ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil, procure se informar, procure ler e assistir veículos que de fato cumpram com a premissa básica do jornalismo, que é a ética, que é a apresentação da verdade. Não paute a sua vida e não deixe a imprensa aberta, como Globo, Record, SBT, Band, Rede TV, veículos que inclusive eu já trabalhei, continuarem mentindo e manipulando a opinião pública porque recebem muito dinheiro da SECOM, dinheiro esse oriundo dos nossos impostos. Então você está sendo manipulado. Assista a Gazeta do Povo, leia a Gazeta do Povo, assista a Revista Oeste, acompanhe o Pitoli, assista a VV8, assista a veículos que de fato vai estar informando você com muita responsabilidade e com muita ética para que você saiba definitivamente que o nosso Brasil já vive, infelizmente, uma ditadura. Qual que é seu Instagram para o pessoal seguir lá? Meu Insta, quem quiser acompanhar meu trabalho, @marcos.vanucci, CCI no final. Se você me permitir, posso fazer um agradecimento final aqui, rapidamente? Claro, fica à vontade. Queria agradecer aqui ao Clau da Asbrapa, que é uma associação brasileira de patriotas. Queria agradecer aqui aos influenciadores do Brasil, em nome do Deus Eles. Nós tivemos inclusive uma reunião agora, o Esquenta, no último sábado, com o presidente da República no Morumbi, em São Paulo. No domingo eu estive também na manifestação. Viajo hoje para Brasília para o encontro com advogados de direita, um almoço especial também com o presidente Bolsonaro.
Então, todos os eventos, tudo que acontece, na Câmara também, acho que vocês devem ter tido acesso a esse vídeo, na Câmara Municipal de São Paulo, na última sexta-feira, eu fui convidado para esse evento da União Conservadora, e foi um depoimento muito emocionante também. Eu fiz uma homenagem, inclusive, ao Dr. Sebastião. Esse vídeo também está viralizado, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, ontem eu fiquei sabendo, compartilhou na lista de transmissão dele. Então, é isso. Muito obrigado pelo espaço e estou à disposição aqui. Viu? Obrigado. A luta continua. Queria agradecer ao carinho da sua audiência. Agora você fica com a reprise do Última Análise. Depois temos o Sem Rodeios às 13h30. Sem Rodeios às 13h30. O Entre Linhas às 15 horas. E depois, para fechar o dia, a Última Análise às 19h. Eu volto amanhã com o Café com a Gazeta do Povo a partir das 7 horas da manhã. Fiquem com Deus. Um abraço e até lá.